Nos próximos capítulos da novela Renascer, com medo de ser pego por Inocêncio, Egídio larga na frente, invade o quarto do pai de João Pedro e diz: "Aí está você, Inocêncio. Vou apagar você agora e me livrar do resto dos seus filhos depois." Inocêncio receberá uma ligação de uma pessoa misteriosa e a voz diz: "Venha rápido. Egídio está imobilizado e se você quer dar um fim nesse infeliz, essa é a hora." Após receber a ligação misteriosa, Inocêncio irá atrás de Egídio para dar cabo no pai de Sandra. E será durante o velório de Joana que Inocêncio fará uma revelação assustadora a Tião Galinha. Deixe o like no vídeo para continuar assistindo ao resumo. E tudo deverá acontecer depois que Egídio ficar sabendo que Inocêncio está louco para pegá-lo. Com medo, Egídio diz a si mesmo: "Eu preciso dar um fim no Inocêncio, antes que ele dê fim em mim." Enquanto isso, na fazenda, Inocêncio comenta com Inácia que a hora de Egídio está chegando. Inácia pergunta se ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Inocêncio explica: "Não era o que eu queria, Inácia, mas o que vai ter que ser, será. Vou honrar Venâncio, custe o que custar, nem que para isso eu tenha que sujar minhas mãos." Inácia diz que se ele fizer isso, poderá ser preso. E Egídio ainda sairá como coitadinho nessa história. Inocêncio diz que não tá nem aí pro que vai acontecer depois, que só o que importa é vingar Venâncio nesse momento. Enquanto isso, Dona Patroa verá Egídio deixando a casa. O homem sai pé por pé rumo à fazenda de Inocêncio. Pouco depois, prestes a invadir, ele observa e diz: Inocêncio, chegou a tua hora. Vamos ver se você tem o corpo fechado mesmo. Duvido. Diante do meu brinquedinho, você vai virar uma peneira." Enquanto Egídio espera a noite cair para entrar na casa. Lá dentro, Inocêncio comenta com Mariana, que tá com um pressentimento ruim. Mariana pergunta por quê. Inocêncio pega o bicho da garrafa e diz: "Querendo ou não, ele sempre me avisa de alguma coisa que está prestes a acontecer. E hoje mais cedo, quando eu cheguei perto da Santa, as velas tudo se apagaram. E isso não é um bom sinal e você sabe muito bem, Mariana." Mariana olha desconfiada e diz que então é melhor ele ficar com os olhos bem abertos. Será que é mais uma tocaia daquele desinfeliz do Egídio? Inocêncio diz que já está sabendo do perigo que está correndo e que tem um plano para se livrar do que está prestes a acontecer. Mariana pergunta do que ele está falando. Inocêncio explica em detalhes tudo o que irá fazer. Após escutar da boca do marido o plano, Mariana diz: "Mas é muito arriscado isso. Não quero te perder. A gente precisa pensar numa outra forma." Inocêncio interrompe, diz que não há outro jeito a não ser correr o risco, que só assim conseguirá dar o troco em Egídio. Hora mais tarde, Egídio já aparece entrando na casa de Inocêncio. O homem anda pelos corredores da casa, à procura do quarto do pai de João Pedro. De repente, Egídio olha para o lado, vê um vulto e diz: "Que porcaria é essa? O que está acontecendo nessa casa?" Contra a luz, a sombra de uma coisa misteriosa começa a observar Egídio. Ele anda um pouco mais para o canto e diz: "Eu sinto que tem alguma coisa me vigiando, alguma coisa muito da estranha." De repente, assustado, Egídio puxa e aponta para tudo que é lado. O vulto some e Egídio fala: "Tá com medinho? Aparece se for homem." Poucos instantes depois, chega na porta do quarto de Inocêncio. Egídio olha para os lados, entra no quarto, vai em direção à cama, para e diz: "Foi mais fácil do que eu imaginei. Aí está você, miserável. Pena que você tá sozinho na cama, porque senão eu ia apagar você e aquela sem vergonha da Mariana ao mesmo tempo." Egídio faz 2 disparos e fala: "Agora você nunca mais vai se meter no meu caminho. E painho que Deus o tenha, tá vingado. Inocêncio já era." Egídio sairá da casa de Inocêncio achando que deu fim no pai de João Pedro. O sem vergonha irá em direção à sua fazenda, mas no meio do caminho ele para e diz: "Essa hora aquele bocó do Tião
já deve ter saído para trabalhar. Joaninha deve estar sozinha. Eu preciso comemorar o fim de Inocêncio nos braços daquela belezura. Pouco depois, Joaninha vê Egídio entrando porta dentro, assustada e com medo, do jeito assustador do homem. Ela questiona o motivo dele estar ali a uma hora daquelas. E Egídio fala: eu vim ter aqui comemorar com você, Joaninha. Comemorar minha vitória. Joaninha diz que a vitória dele não é a mesma dela e que não quer nem saber dele, nem pintado de ouro. Ela exige que ele saia da casa imediatamente. Egídio diz que não e que é melhor ela aceitar numa boa, porque senão será numa ruim. Eu quero ser teu homem, Joaninha, porque aquele frouxo do Tião Galinha não é homem pra você. Tião Galinha é um nada, um nada. Egídio parte para cima de Joana. Ela irá se defender e dar um tapa na cara dele. Isso deixa Egídio furioso. Será nesse momento que ele irá dar um empurrão em Joaninha. Ela irá cair e bater a cabeça. Ao ver que a mulher está desacordada, Egídio se aproxima e diz: acorda, acorda, Joaninha. O que deu em você, mulher? Ao perceber que a mulher está sem vida, Egídio sairá pé por pé para não ser visto. De repente, Dona Patroa vê Egídio entrando na cozinha. A mulher arregala os olhos e pergunta por onde ele andou a noite toda. Egídio manda: pode parando com o interrogatório e me dê o que comer, começando por esse café. Esperta, a mulher pergunta onde ele andava a uma hora daquelas. Egídio diz que isso não é da conta dela e exige: me sirva de uma vez, Dona Patroa. Me dê alguma coisa para comer que preste. Eu tô com muita fome. Cansada de ser maltratada, Dona Patroa pega o bolo que fez e avisa: esse bolinho aqui fiz especialmente para você e espero que coma tudo. De repente, Egídio começa a comer o bolo, enquanto Dona Patroa assiste. Em pensamento, fala a si mesma: isso, come tudo. Eu tenho uma surpresa para você, e na verdade, será a última da sua vida. De repente, Egídio percebe que a mulher não para de olhar, pergunta o que está acontecendo. O que deu em você, mulher? O que tá olhando com essa cara? Até parece que viu um defunto. Tá vendo assombração ou o quê? Dona Patroa disfarça e diz que ele tá vendo coisa, que apenas está observando a fome que ele está devorando o bolo. Nessa hora, Egídio se irrita e diz: vai achar o que fazer, mulher. Me deixa em paz. Deixa eu comer esse bolo. Tomar esse café quieto. Anda, chispa! Dona Patroa sairá da cozinha. Logo depois, na fazenda de Inocêncio, o celular do pai de João Pedro irá tocar. O homem atende e uma voz misteriosa avisa: se você quer dar fim em Egídio, seja rápido, porque ele já não vai ter condições de dar um passo. Intrigado, Inocêncio questiona quem tá falando, que brincadeira é aquela de mau gosto. Do outro lado da linha, a voz misteriosa continua e avisa: preste muita atenção. Ele tá na casa dele, aquele sem vergonha, tá sentado na mesa e de lá não vai conseguir sair com as próprias pernas. E se você quer dar um fim nesse miserável, a hora é agora. Enquanto isso, na cozinha, Egídio começa a gritar ao perceber algo estranho em seu corpo. O que eu tenho? O que eu tenho? O que você me deu? O que você botou nesse bolo, Dona Patroa? O que você fez comigo? Dona Patroa aparece, olha para a cara de Egídio e diz: você não disse que estava com fome? Chegou a hora de você pagar por tudo que me fez. Não só a mim, mas a todas as pessoas que você passou a perna. Egídio não conseguirá se mexer. Sandra aparecerá nesse momento. Ao ver o pai se mordendo, questionará o que houve. Dona Patroa dirá que botou um negócio no bolo de Egídio. Ao escutar aquelas palavras da boca da mãe de Sandra, Egídio arregala os olhos e fala: o que foi que você disse? O que foi que você colocou nesse maldito bolo? A sua mãe enlouqueceu. Onde você quer chegar com isso, Dona Patroa? Tá vendo? Vocês são duas loucas. Será nessa hora que a novela mostrará um flashback de quando Egídio entrou no quarto de Inocêncio e o bicho da garrafa fez com que Egídio entrasse em outro quarto, num plano espiritual, o qual Inocêncio não estava. Egídio foi enganado. Nessa hora a cena será cortada
para Inocêncio e João Pedro. Os dois aparecerão indo até a casa de Egídio para verificar se a ligação recebida é verdadeira ou falsa. De repente, Sandra verá João Pedro e Inocêncio entrando pela porta e Dona Patroa diz: "Pronto, Egídio, acabaram de chegar os meus convidados de honra." Egídio pergunta do que ela está falando. Inocêncio e João Pedro chegam na cozinha e se deparam com Egídio paralisado. Inocêncio pergunta o que houve e Dona Patroa explica todo o ocorrido. "Eu botei um negocinho no bolinho, um negocinho que meus avós me ensinaram para castigar sem vergonha, que nem Egídio." Egídio pergunta se ela tocou veneno nele e ela diz que não, que ele pode ficar tranquilo que daquele bolo ele não vai morrer. João Pedro interrompe e diz: "Do bolo você não vai morrer, Egídio, mas na minha mão você vai, e vai ser agora." Inocêncio olha para João Pedro e diz que não, que esse assunto é dele. Inocêncio volta a olhar para Egídio e avisa: "Vejam só, cortaram as asinhas desse filhote de pica-pau, e por ninguém mais ninguém menos que Dona Patroa. Quer dizer então que foi a senhora que me ligou, não foi?" Egídio verá Dona Patroa confirmar que sim. "Eu não podia mais ficar de mãos atadas, vendo esse sem vergonha aprontar para todo mundo. Eu lhe liguei sim, eu preparei a sarapuca para esse sem vergonha." Sandra diz que ela fez muito bem e que até agiu tarde demais, que seu pai deve pagar por tudo. Borrado de medo, Egídio dirá que isso é covardia. "Eu não consigo me defender, e você chama o meu maior inimigo? Isso não é justo. É melhor você sumir da minha frente, Dona Patroa, porque a hora que esse efeito passar, eu juro que vou lhe pendurar de cabeça para baixo e depelar você viva." Inocêncio interrompe e avisa: "Você pensa que é quem para falar de justo, Egídio? Olha só o que você fez com meu filho Venâncio, sem dar nenhuma chance de defesa. Agora chegou a hora de você pagar pelo que fez com meu filho." De repente, Tião entra na casa dizendo que um dos seus filhos avisou que Egídio esteve na casinha e tentou pegar Joana à força, e como não conseguiu, empurrou a mulher e que ela bateu a cabeça. Sandra pergunta como assim, e Tião explica: "O teu pai deu fim na minha Joaninha, ela já era. Ela se foi. Joaninha não tá mais entre nós." Egídio arregala os olhos ao saber que foi desmascarado. Ele vê Inocêncio puxar, apontar para ele e dizer: "Eu não vou nem perguntar se isso é verdade, porque tá na cara. Essa tua cara de sem vergonha, Egídio, tá dizendo, tá confirmando que você não vale nada." Vendo que seu fim está próximo, Egídio pedirá pelo amor de Deus a Sandra e Dona Patroa que o salve. No entanto, Inocêncio se prepara para acertar o homem. Será nessa hora que Tião interrompe novamente e fala: "O senhor Zé Inocêncio que me desculpe interromper, mas é melhor o senhor não sujar suas mãos com esse desinfeliz. Eu não tenho mais nada, não tenho mais Joaninha, não tenho nada a perder. E prefiro que o senhor cuide do meu filho, já que minhas condições não são muito boas." Desconfiado, Egídio questiona do que ele está falando. E Tião continua: "Deixa que eu faça o serviço no Egídio. Eu prometo que vou fazer ele sofrer. O senhor tem minha palavra, senhor Zé Inocêncio." Inocêncio olhará para João Pedro, olhará para o Tião novamente e fala: "Quer dizer então que você quer ser preso no meu lugar, Tião? É isso?" Tião diz que sim. "A minha maior alegria agora, senhor Zé Inocêncio, é ver Egídio debaixo da terra. Vou lhe ser muito grato pro resto da vida, se me permitir mandar esse porqueira pro além." Inocêncio olha para Egídio. Egídio começa a gritar para Inocêncio não fazer nada, e muito menos deixar Tião fazer. É nessa hora que todos verão Tião puxar o facão e ir em direção a Egídio. Inocêncio fica paralisado com a cena. Tião se aproxima do pai de Sandra e lasca-lhe o facão no lombo do homem. Egídio dará o último suspiro no fio do facão de Tião. Inocêncio e João Pedro irão cuidar dos filhos de Tião. Você gostou que Tião deu o troco em Egídio? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. Aproveita e me conta de que cidade você assiste a novela Renascer. Eu também peço que você inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.